Olá, amigos do Faro Frame, bem-vindos mais uma vez. Hoje vamos falar das curiosidades e bastidores de um grande filme brasileiro chamado Bacurau. Muito bem. Metendo o nariz no filme alheio. Número 1. O título do filme é o apelido do último ônibus da madrugada no Recife, referente a uma hábito de hábitos noturnos comum nos sertões brasileiros, o bacurau. O nome científico é Nitticodromus albicollis. Número 2. O nome de uma escola retratada no filme é João Carpinteiro, que é a tradução para John Carpenter. O diretor Mendonça Filho é fã do trabalho de Carpenter e inclusive incluiu uma de suas faixas, chamada Night, na trilha sonora de Bacurau. Número 3. Bacurau é um lugar fictício. Na verdade, foi filmado no também pequeno vilarejo de Barra, próximo à cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte. Uma comunidade de 80 habitantes, isso mesmo, 80 habitantes. A maioria trabalhava na produção como figurantes e como parte da equipe. Número 4. Udo Kier chorou em uma estreia pela primeira vez em seus 50 anos de carreira durante o grande dia de Bacurau em Cannes. Ele afirmou que não era apenas por causa do filme em si, mas por toda a experiência de filmá-lo. Número 5. Vice-campeão do Brasil na categoria Melhor Filme Estrangeiro na 92ª edição do Oscar 2020, a submissão oficial foi A Vida Invisível, de 2019. Ambos foram considerados favoritos pelo público e pela crítica. Número 6. O nome de usuário de um dos operadores de drones de disco voador é Chris 1982. Esta é provavelmente uma referência a The Thing, A Coisa, de John Carpenter, que foi lançada naquele ano. Carpenter e A Coisa são fortemente referenciados em Bacurau. Número 7. As cabeças colocadas em frente à igreja é uma clara referência ao Fim de Lampião, famoso líder de bandidos do cangaço. Número 8. Eis aqui o número de pessoas mortas no filme. 28. Pedro, nos brinde com a ficha técnica. Gustavo, Bacurau traz Bárbara Collen como Teresa, Tomás Aquino como Pacote, Silvério Pereira como Lunga, Sônia Braga como Domingas, Udo Kier, alemão, imagino que faço Michael ou Michael, e os diretores Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho. Exatamente. Deu dinheiro essa produção? Um orçamento de 7,7 milhões de reais. Teve uma receita de quase 19 milhões de reais. Satisfatório, Gustavo. Bom, ganhamos prêmios. Nas premiações, Festival de Cannes, ganhamos o prêmio do júri. É uma coisa raríssima o filme brasileiro ganhar. Foi indicado a Palma de Ouro, não ganhou, mas indicação a Palma de Ouro no evento de Cannes, excelente. Ganhou o Festival de Munique, de Lima, então teve o Montreal Festival of New Cinema, legal. O grande prêmio do cinema brasileiro também, aqui no Brasil, obviamente, ia ganhar. Seria interessante não ganhar nada aqui e ganhar tudo lá fora. Né? Seria canalice. Mas enfim, ganhou, é uma produção, tem produção obviamente brasileira, produzido aqui, produzido com atores brasileiros, mas é uma produção franco-brasileira, né? Envolvendo da França também. Né? E a história, Pedro? Gustavo, os diretores Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho quiseram fazer desse filme um western. Eles falaram... Exatamente. Isso. Às avessas, né? Porque nos westerns, os índios são os vilões, são os invasores. Eles acham que isso é errado, essa representação é maldita. Ele fez uma correlação aí dos índios com os nordestinos, né? Pessoas que eram retratadas em filmes como pessoas simples e superficiais. Isso eles não gostaram e falaram assim, então chegou a vez dos nordestinos. E por isso que tem no filme, tem essa, a gente vai falar da sinopse mais tarde, mas essa união do povo local. Exato. De Bacurau, que é uma cidade que não existe. Mas é uma representação, né? De várias regiões do Nordeste. Sim. E que mostra um povo que é unido, que tem resistência. Né? E que não é superficial, na verdade é interessante. Tem várias coisas. Várias nuances. É bacana que nesse filme o primeiro ato apresenta o filme de uma maneira, às vezes pode até te falar que é um pouco lento, mas ele vai demonstrando a vida de Bacurau.
Sim. as figuras de Bacurau, né? As relações que existem, inclusive até que nem existem tanto preconceito dentro da própria cidade, que, por exemplo, tem uma moça lá que trabalha na casa das primas, né, no bordel. Das primas, puta. E ninguém tá lá com a janela aberta, filhinha do lado, né? E acontecendo lá o ato sexual, beleza. E aí quando chega o político de fora, a população rejeita, ela nem dá bola pro cara, entra pra dentro da casa e fala, vai embora, não sei o que, né? É verdade. O político que explorava o pessoal dali. E o político é aquela caricatura do político que vem ali porque precisa do voto naquela hora, trouxe água, trouxe comida. Trouxe coisas que nem tomava muito cuidado e falou assim, eu tô cuidando da educação de vocês. Trouxe um caminhão que despejava um monte de livro, os livros caindo ali. Aquilo foi marcante. Remédio vencido. Remédio vencido, é verdade. Eu nem tomava cuidado, tava dando de sobras, né, pra população, né? O que mais, Gustavo? Você tem pode nesse contar? filme várias referências, né? Tem uma referência a John Carpenter, que nós falamos nas curiosidades, na música dele. Né? E tem uma referência clara ao mito do cangaço. O mito do cangaço é você ter uma reação dos oprimidos, né? Contra aquele poder que só explora. Nós estávamos falando do político. Os criminosos são alcançados com uma justiça daqueles que são injustiçados. E às vezes pode ter uma reação com violência, né? Nesse filme é reportado que a violência não é comum para aquela população, mas no momento que é necessário eles recorrem à violência. Bacana. Então eles têm a união, têm a resistência, a força. E o mito do cangaço tem a ver com isso. Tem muitas referências a Lampião também. Porque Lampião, existe uma dualidade, né? Lampião, ao mesmo tempo que pode ser considerado esse herói do sertão, ele também pode ser considerado como alguém que era líder de uma milícia, né? Sim. Que explorava também os mais pobres e tudo mais. Mas uma referência a Lampião é aquela questão de que ele resistia, né? Até as forças do exército brasileiro, do governo brasileiro, né? da repressão, e ali também ele tinha uma resistência e que as marcas da luta eram mantidas, que tem aquela história lá, né? Não vai ficar dando spoiler, mas no momento que tem um combate, uma marca de sangue é mantida na parede. O que é aquilo? Eu vi que a moça no final ela não limpa o chão para limpar a parede, não. Como se fosse para representar uma cicatriz, né? Que existe. Mas aquilo é legado de Lampião? A primeira derrota de Lampião foi em Mossoró. A cidade de Mossoró, quando Lampião foi atacar, ela resistiu. E eles mantiveram as marcas de bala em algumas paredes para manter a história, para falar, olha, isso daqui foi um combate que a cidade resistiu a Lampião naquela época. Tá. Então era como se fosse uma lembrança, né? Inclusive aquela questão do museu que existe em Bacurau é algo que conta a história do povo. Quando vem os forasteiros, o cara fala assim, por que você não vai lá ver o museu? É porque os forasteiros não estavam nem aí com a cidade, né? Mas a cidade guardava a sua própria história. Mesmo sendo uma cidadezinha pequenininha, ela queria guardar a história dela. Então ali o relato também é para indicar que essas marcas queriam guardar essa lembrança para ter como a história daquele povo. Esse filme tem vários recortes de realidade política ali, né? Então coloca figuras, né? Como se fossem representações de figuras políticas brasileiras, né? Então tem várias camadas esse filme, né? Você pode assistir ele desapercebido e falar assim, é só um filme bobo brasileiro, né? Que não fala nada, né? Mas, na verdade tem várias referências, camadas que mostram, né? Inclusive criticam até filmes americanos, né? Produção. Sim. A sinopse, Gustavo. Sinopse do filme. Bacurau é uma cidade fictícia e que eles demonstram como sendo uma cidade comum no interior aí do Nordeste brasileiro, com pessoas que sofrem... Bem pequena, né? Bem pequena, que sofrem de coisas básicas, né? Que ali principalmente é falta d'água. E aí falta alimentos, falta remédios e principalmente da exploração política de políticos gananciosos da região, né? E além disso... Essa é a parte de ficção. A parte ficcional, exato. E o que acontece é que, além dessa realidade que existe, cotidiana, vem um grupo externo que quer praticar um esporte, dá a entender que quer praticar um esporte ali, eliminando pessoas, né? E aí tem uma questão tecnológica que envolve lá e tudo mais. E a grande virada do filme é que a cidade, né, o Bacurau, resiste a essa invasão. Então aí vai dando sequência e chega aos pormenores, né? Você sabe que eu vou confessar uma coisa aqui, eu tava vendo o filme, né? E vi pouco tempo atrás. Quando aparece o disco voador, eu falei, não. Ih, estragou. É porque é um disco voador que aparece, que na verdade é um drone, né? É um drone. Não é um disco voador. É um drone. Mas eu falei assim,
puta, vai ser história de disco voador, e esse é o disco voador que parece que saiu além da imaginação de mim, é do Chaves. Puta que merda, não sei o que. Aí aparece, alguns minutos depois, um personagem bem simples ali, aquele cara que fica pelado no final. Eu vi um drone. Tipo, o cara já sacou que era um drone. Eu vi um drone, então tem uma coisa, tá acontecendo alguma coisa. Tem um drone. Esse cara não era burro, né? Exatamente. Eu acho que essa é a mensagem do filme. Exato. O cara sacou. Porque eu achei que era um disco voador, cara. Enganou o Pedro. É isso aí, meus amigos. Um abraço, até mais. Se voz mercê me permite que eu toque uma música que eu mesmo compus. Mas que música o senhor vai cantar? É uma música que eu vou cantar com esse sotaque nordestino, uma música típica lá de Três Tigres, cheia de paz. Tá bom, toca aí. You never close your eyes anymore when I kiss.